Milhões de pessoas em todo o mundo começam o dia com um alimento que, com razão, conquistou a reputação de símbolo de um café da manhã saudável. Este ingrediente versátil, rico em proteínas, vitaminas valiosas e micronutrientes essenciais, aparentemente não esconde perigos. No entanto, poucos percebem que sua combinação com certos pratos pode se transformar em uma ameaça sutil, mas muito séria, cujas consequências negativas podem se acumular por meses e até anos. Estamos falando do ovo. Por muito tempo, o público acreditou em sua segurança absoluta, até que fatos que mudaram radicalmente essa percepção foram revelados. Descobriu-se que, quando combinado com alguns produtos amplamente consumidos, o ovo pode bloquear a absorção de vitaminas vitais, provocar processos inflamatórios e até mesmo perturbar o funcionamento normal do sistema digestório. A raiz desses problemas reside em complexas reações químicas que ocorrem diretamente no estômago. O que deveria fornecer energia e vitalidade ao corpo, acaba resultando em fadiga crônica, sensação de peso, além de problemas de pele, unhas e controle de peso. O mais preocupante é que as pessoas, sem suspeitar da nocividade de suas ações, criam esses problemas todas as manhãs. A seguir, serão detalhadas as 5 combinações mais perigosas com ovos, que são fortemente recomendadas para exclusão da dieta diária. Ao final, será apresentada uma parceria completamente inesperada que, ao contrário, pode amplificar os efeitos benéficos dos ovos no organismo. É notável que o terceiro item, aparentemente inofensivo à primeira vista, na verdade se revelará a armadilha mais traiçoeira. Ovos e pão branco, uma fonte oculta de inflamações. À primeira vista, essa combinação parece a personificação da culinária clássica. Um ovo frito acompanhado de uma fatia de pão branco torrado é um ritual matinal profundamente enraizado na memória de muitos desde a infância. Ele parece completamente inofensivo e até benéfico. A proteína combinada com carboidratos promete saciedade rápida, sabor agradável e substância. No entanto, por trás desse dueto familiar, esconde-se uma complexa reação bioquímica que não beneficia o organismo. O pão branco é praticamente desprovido de fibras alimentares, o que resulta em sua absorção instantânea e rápida conversão em glicose. Esse pico acentuado de açúcar no sangue força o corpo a liberar uma quantidade significativa de insulina de emergência. É aqui que os problemas começam. Sob a ação da insulina, o nível de açúcar cai tão drasticamente quanto subiu, e a sensação de fome retorna em apenas 1 hora. Se, nesse momento, a pessoa recorre novamente a um lanche, o ciclo se repete, criando um círculo vicioso. Com o tempo, isso leva inevitavelmente ao desenvolvimento de resistência à insulina, que é uma das principais causas de obesidade, diabetes tipo 2 e inflamação crônica no corpo. Apesar disso, muitas pessoas continuam a acreditar sinceramente que sua alimentação está correta, pois consomem ovos regularmente pela manhã. Os ovos são, sem dúvida, um superalimento, ricos em vitamina B12, selênio, colina, proteínas de alta qualidade e gorduras saudáveis. Mas quando se encontram com carboidratos rápidos, seu valor diminui significativamente, a absorção é prejudicada e o delicado equilíbrio de glicose e insulina é alterado. O que deveria dar vitalidade, começa a tirá-la. Muitos notam que, após um café da manhã assim, sentem uma irritabilidade inexplicável, sonolência e um cansaço estranho, apesar de terem feito uma refeição completa. A causa desse fenômeno pode estar na coisa mais simples, a combinação inadequada de alimentos. O pão branco não apenas não potencializa os efeitos benéficos dos ovos, mas, na verdade, os anula. Outro perigo sério reside no risco de desenvolver inflamação crônica. As flutuações constantes nos níveis de açúcar no sangue e insulina provocam o surgimento de microinflamações nos tecidos do corpo. Esses processos não se manifestam imediatamente, mas se acumulam gradualmente. Com o tempo, podem causar dores nas articulações, problemas de pele e desaceleração do metabolismo. Existem consequências mais sutis, mas não menos desagradáveis. Muitas pessoas experimentam a chamada neblina mental após um café da manhã assim, com dificuldades de concentração e até ansiedade aumentada. Tudo isso pode ser um resultado direto da reação do corpo às mudanças bruscas nos níveis de açúcar. A situação pode ser comparada a dirigir um carro cujos pedais de acelerador e freio são acionados bruscamente o tempo todo. Essa maneira de dirigir, mais cedo ou mais tarde, inevitavelmente danificará o motor. Da mesma forma, com o corpo humano, flutuações metabólicas bruscas o desgastam muito mais rapidamente. É importante entender que o problema não está nos ovos em si, nem nos carboidratos como tais, mas na velocidade de sua absorção e no que são combinados. Quando uma pessoa consome ovos com pão branco, é, essencialmente, uma refeição sem freios.
O corpo recebe uma dose de choque de açúcar e não consegue lidar com ela adequadamente. No entanto, há uma saída para essa situação, e é bastante simples. Recomenda-se substituir o pão branco por pão integral ou, melhor ainda, por pão de grãos germinados. Esses produtos contêm as fibras necessárias, carboidratos complexos e vitaminas do complexo B. Essa substituição permite manter níveis estáveis de açúcar, garantindo um fluxo constante de energia ao longo do dia. Outra opção eficaz é eliminar completamente o pão da refeição matinal. Em vez disso, pode-se adicionar vegetais frescos, folhas verdes ou algumas colheres de quinoa aos ovos. Isso não só proporcionará saciedade duradoura, mas também apoiará uma digestão saudável. O corpo receberá proteínas completas, sem ser sobrecarregado com excesso de glicose. Não menos importante é a forma como os ovos são preparados. Se for um omelete leve com queijo e ervas, feito sem pão, o corpo, sem dúvida, agradecerá. Mas se for um ovo frito com torrada branca e ketchup, prepare-se para sentir letargia e flutuações bruscas de energia ao longo do dia. Alguns se perguntam, e se o pão estiver levemente torrado? Ou, e se eu comer apenas uma fatia? A resposta é simples. Tudo depende do contexto geral. Se o restante da dieta for equilibrado e esse café da manhã não for uma rotina diária, problemas sérios provavelmente não surgirão. Mas se esse padrão alimentar se tornar constante, o corpo começará a emitir sinais de alerta. A pessoa deve observar-se atentamente. Após um café da manhã assim, ela se sente energizada ou, ao contrário, sente vontade de tomar café e deitar-se? A resposta a essa pergunta será um indicador pessoal. Vale a pena ouvi-lo, pois, no final das contas, a verdadeira saúde não começa com a ingestão de pílulas, mas com o que está no prato. 2 ovos e soia. Bloqueio nutricional. À primeira vista, essa combinação pode parecer o ideal da nutrição esportiva. Ovos são tradicionalmente reconhecidos como uma excelente fonte de proteína animal, enquanto a soja é um dos análogos vegetais mais comuns. Muitas pessoas estão convencidas de que, ao combinar esses dois produtos, obtêm um benefício duplo: mais proteína e, consequentemente, um crescimento muscular mais ativo. No entanto, na realidade, essa equação não funciona e, em alguns casos, pode até causar danos significativos ao organismo. Toda a questão reside nas características únicas da soja. Ela contém substâncias específicas, conhecidas como inibidores enzimáticos, em particular inibidores de tripsina. Esses compostos têm a capacidade de bloquear a ação de enzimas digestivas cruciais, que são essenciais para a completa quebra das proteínas. Quando a soja e os ovos são consumidos na mesma refeição, eles entram em um tipo de confronto bioquímico. A tripsina é a enzima que ajuda o corpo a digerir as proteínas, das quais os ovos são tão ricos. Se sua atividade é bloqueada, o alimento não é digerido adequadamente. A proteína não é quebrada em aminoácidos e, portanto, não é absorvida pelo corpo. Em outras palavras, os ovos parecem passar pelo sistema digestório em trânsito, sem trazer os benefícios esperados. Mas os problemas não param por aí. Nas claras de ovo, está presente a avidina, outra proteína capaz de se ligar à vitamina B7, amplamente conhecida como biotina. Durante o cozimento padrão dos ovos, a avidina geralmente é desativada. No entanto, se a soja estiver presente na dieta ao mesmo tempo, especialmente na forma de pó ou leite, essa interação é significativamente amplificada. Como resultado, a absorção de biotina diminui drasticamente. E a biotina não é apenas a vitamina da beleza. Ela desempenha um papel fundamental no metabolismo energético e tem uma influência significativa na condição da pele, unhas e cabelos. Com sua deficiência constante, a pessoa pode sentir fadiga crônica, irritabilidade aumentada, unhas quebradiças, erupções cutâneas ou até eczema. Muitas pessoas não estão cientes disso e continuam a consumir seus saudáveis shakes de proteína de ovo e soja, acreditando sinceramente que estão beneficiando seu corpo. No entanto, o organismo sinaliza o contrário: falta de energia, ausência de progresso nos treinos e, às vezes, até uma piora no estado geral. Isso é especialmente relevante para aqueles que se recuperam ativamente após exercícios físicos intensos. É notável que mesmo a adição de leite de soja ao café, consumido junto com o ovo no café da manhã, pode provocar o efeito descrito. Não é necessário consumir um omelete de tofu inteiro para enfrentar o problema. Mesmo uma pequena quantidade de componentes de soja, ingerida simultaneamente com ovos, prejudica a absorção de proteínas. O problema é agravado pelo fato de que tais combinações não causam dor imediata ou distúrbio digestivo agudo. Tudo acontece gradualmente,
semana após semana, mês após mês. A pessoa continua a consumir o que lhe parece uma alimentação saudável, mas seu corpo se esgota progressivamente. Outro aspecto importante: a soja frequentemente causa inchaço e flatulência. Em combinação com as proteínas dos ovos, esse efeito pode ser intensificado, levando a uma sensação de peso, desconforto, fraqueza geral e até perda de apetite. No entanto, a comida, ao contrário, deveria fornecer energia e manter a saúde. O que fazer nessa situação? Não há necessidade de abandonar completamente nem a soja, nem os ovos. Basta separá-los no tempo das refeições. Por exemplo, os ovos podem ser consumidos pela manhã, e uma salada de soja ou tofu no almoço. Deve haver um intervalo de pelo menos 2 horas entre essas refeições. Nesse caso, o corpo obterá o benefício completo de cada produto. Se a pessoa deseja preparar um shake de proteína após o treino, é melhor usar fontes de proteína vegetal que não contenham inibidores, como proteína de ervilha ou arroz. E os ovos podem ser reservados para uma refeição completa, como jantar com vegetais. Também vale lembrar que produtos de soja fermentados, como miso, tempeh e natto, têm um impacto muito mais suave na digestão e praticamente não contêm inibidores. Assim, se a pessoa gosta de soja, deve escolher as formas corretas de consumo. Em suma, ovos e soja, separadamente, são produtos excelentes. No entanto, juntos, eles funcionam não como aliados, mas como adversários. Eles impedem mutuamente a absorção um do outro e minam todos os benefícios potenciais. Portanto, é altamente recomendável não misturá-los no mesmo prato. No corpo humano, tudo obedece às leis da bioquímica. Se essas leis forem consideradas, a comida servirá como fonte de cura e força. Se forem ignoradas, mesmo o alimento mais benéfico pode causar danos. E a saúde é, antes de tudo, conhecimento, e o leitor já deu um passo importante para adquiri-lo. 3 ovos e chá, um conflito oculto na xícara matinal. Para muitas pessoas, a manhã começa com um ritual estabelecido e familiar, o consumo de ovos combinado com uma xícara de chá quente. Alguns preferem ovos cozidos, acompanhados de chá preto forte, enquanto outros preparam um omelete e o servem com chá verde. À primeira vista, um café da manhã assim parece leve, reconfortante e até perfeitamente equilibrado. No entanto, ao aprofundar os detalhes, torna-se evidente que, nesse dueto aparentemente inofensivo, esconde-se uma armadilha não óbvia, sobre a qual quase ninguém fala. O chá, especialmente suas variedades verdes e pretas, contém taninos, substâncias com sabor astringente pronunciado. Esses compostos são amplamente conhecidos por suas poderosas propriedades antioxidantes, o que, sem dúvida, os torna benéficos para o corpo. No entanto, seu efeito benéfico se manifesta apenas com o consumo adequado. O problema é que os taninos reagem ativamente com proteínas e minerais, em particular com aqueles abundantemente presentes nos ovos. Quando uma pessoa consome ovos e imediatamente os acompanha com chá, os taninos começam a se ligar às proteínas, formando compostos densos e dificilmente solúveis. Esses compostos são mal digeridos, absorvidos de forma significativamente pior, e, como resultado, trazem muito menos benefícios ao corpo do que poderiam. Essencialmente, a proteína dos ovos, uma das mais completas da natureza, acaba literalmente bloqueada. Mas a interação não para por aí. Os taninos também impedem a absorção de ferro, especialmente o contido nas gemas. Esse aspecto é criticamente importante para pessoas propensas à anemia, que sofrem de fadiga crônica ou têm problemas de concentração. Em vez de fornecer energia ao corpo, a pessoa, ao contrário, contribui para a sua perda. Se, após um café da manhã assim, você sentir letargia, peso no estômago ou sonolência, a causa pode estar precisamente na combinação de ovos e chá, não em cada produto individualmente, mas em sua ingestão simultânea. Tal estado é frequentemente erroneamente percebido como resultado de privação de sono ou flutuações de pressão, mas na verdade é uma reação bioquímica direta ocorrendo dentro do corpo. Existe ainda outra nuance importante. Quando a proteína é mal absorvida, ela começa a passar por processos de fermentação no intestino. Isso pode provocar aumento de gases, inchaço abdominal e desequilíbrio da microflora, sem quaisquer razões óbvias. A pessoa se alimenta, aparentemente, corretamente, mas se sente mal. Toda a questão reside no conflito oculto entre proteína e taninos. O chá, bebido imediatamente após a refeição, também retarda a digestão, especialmente se a comida for rica em proteínas. O estômago tem mais dificuldade em produzir ácido clorídrico e enzimas suficientes, o que, por sua vez,
retarda o processo digestivo e pode causar a desagradável sensação de estômago pesado. É importante notar que os taninos não apenas interferem na absorção de proteínas, mas também prejudicam a absorção de algumas vitaminas vitais, em particular B12 e B9. Essas vitaminas são essenciais para o funcionamento normal do sistema nervoso, a formação do sangue e a manutenção do tônus geral do corpo. Com a absorção regularmente prejudicada, problemas crônicos se acumulam gradualmente, que podem ser difíceis de associar ao consumo de chá. Uma das maneiras mais simples e eficazes de evitar essas consequências negativas é observar um intervalo de tempo. Basta separar o consumo de chá e ovos por pelo menos meia hora. Por exemplo, pode-se beber chá antes da refeição ou 40 minutos após o café da manhã. Esse tempo é suficiente para que a comida comece a ser digerida e os elementos importantes sejam absorvidos sem interferências. Se, durante a refeição, ainda houver vontade de beber algo, recomenda-se escolher água morna, chás de camomila ou funcho, leite de amêndoa sem açúcar ou até mesmo suco fresco sem acidez pronunciada, como o de cenoura. Essas bebidas não entram em conflito com as proteínas e não impedem a absorção de ferro. Também vale lembrar que nem todos os chás são igualmente ricos em taninos. Chás de ervas, como hortelã, melissa, tília ou rooibos, têm um efeito muito mais suave na digestão e não causam esses efeitos colaterais. Eles podem ser consumidos mais próximos do horário da refeição. Se a pessoa gosta de chá e não quer abrir mão dele, deve bebê-lo conscientemente, não imediatamente após uma refeição rica em proteínas. É importante respeitar o próprio corpo e suas necessidades no processo digestivo. Afinal, mesmo os alimentos mais benéficos podem causar danos se as sutilezas de sua interação não forem consideradas. A combinação de ovos e chá não é uma proibição estrita, mas sim um aviso. Se abordarmos essa questão com inteligência, é possível preservar os benefícios de ambos os produtos. Mas se o chá for consumido com ovos todos os dias indiscriminadamente, o corpo, mais cedo ou mais tarde, começará a emitir sinais, e quanto antes a pessoa os ouvir, melhor. O corpo não mente, ele reage a cada hábito alimentar. E quando, após um café da manhã aparentemente saudável, a sensação de peso ou irritabilidade, vale a pena prestar atenção. Talvez a culpa seja de apenas uma xícara de chá, bebida na hora errada. 4 ovos e alho, uma perda paradoxal de vitamina. Quando se fala em alho, a maioria das pessoas imediatamente se lembra de suas inúmeras propriedades curativas. Ele é conhecido por sua capacidade de reduzir a pressão arterial, combater micróbios e afinar o sangue. Adicionar alho a um omelete matinal ou a uma torrada com ovo parece, à primeira vista, uma ideia genial, capaz de potencializar as propriedades benéficas do café da manhã. No entanto, na prática, essa combinação pode privar o corpo de uma das vitaminas mais importantes para o funcionamento normal do sistema nervoso, a vitamina B12. O paradoxo reside no fato de que os ovos são uma das melhores fontes naturais dessa vitamina, especialmente valiosa para quem não consome carne ou segue uma dieta vegetariana. Mas assim que o alho é adicionado ao prato, seus compostos sulfurosos reagem com a vitamina B12, formando complexos que são extremamente difíceis de serem absorvidos pelo corpo. Esses complexos não apenas retardam a absorção, mas são capazes de bloquear completamente a entrada da vitamina na corrente sanguínea. E quanto mais frequentemente uma pessoa consome ovos com alho, maior o risco de desenvolver uma deficiência oculta, que se manifesta não imediatamente, mas após meses ou até anos. Nos estágios iniciais, pode ser apenas um leve cansaço, seguido por irritabilidade, distúrbios do sono e esquecimento. Com o tempo, podem surgir espasmos musculares, dormência nos dedos, diminuição da sensibilidade e até instabilidade na marcha. E todos esses sintomas podem ser resultado de um café da manhã diário que parecia tão benéfico. Isso é especialmente crítico para idosos, cuja absorção de vitaminas já é reduzida. O corpo não quebra os alimentos com a mesma eficiência, e cada combinação inadequada trabalha contra ele. Se uma pessoa obtém vitamina B12 exclusivamente de ovos, sua combinação com alho pode praticamente privá-la dessa substância vital. Há ainda outra sutileza. Mesmo que a deficiência não se manifeste agudamente, a falta crônica de vitamina B12 pode afetar significativamente o humor. Estudos demonstram convincentemente a ligação entre sua escassez e o desenvolvimento de depressão, ansiedade aumentada, apatia e uma queda geral de energia. Ou seja, a pessoa não apenas sente cansaço, mas perde a capacidade de desfrutar da vida. E tudo isso pode ser evitado com uma solução simples: não misturar ovos e alho na mesma refeição. É melhor deixar o alho para o jantar. Ele pode ser adicionado a vegetais refogados, sopas ou pratos de carne.
E amanhã deve permanecer um momento de proteína pura e vitaminas, sem quaisquer interferências. Se você quiser realçar o sabor dos ovos, recomenda-se usar ervas frescas, manjericão, endro, salsa, coentro. Tudo isso dará ao prato um aroma vibrante e não impedirá a absorção de nenhuma vitamina. E se a pessoa adora alho, basta adiar seu consumo por algumas horas. Alguns podem pensar, e daí? Eu como ovos com alho há 10 anos e está tudo bem. Mas é exatamente assim que a deficiência de vitamina B12 se manifesta, lenta, imperceptivelmente, sob o disfarce de uma dieta habitual, e quando os sintomas se tornam óbvios, o nível da vitamina pode estar criticamente baixo. É importante entender, o alho em si não é um inimigo. Ele continua sendo um poderoso antibiótico natural, antioxidante e um fiel aliado do sistema imunológico. Apenas possui certas características que exigem atenção, especialmente quando se trata de combinações com outros alimentos. Se a pessoa é vegetariana ou raramente consome carne, é especialmente importante que esteja atenta. Não se deve depender totalmente dos ovos como única fonte de vitamina B12 se o alho estiver frequentemente presente na dieta. E, definitivamente, não é recomendado consumir torradas de alho com ovos todos os dias. Este é um caminho direto para uma deficiência oculta. Existem também sinais indiretos aos quais se deve prestar atenção: formigamento nos dedos, esquecimento inexplicável, alteração na marcha, fadiga aumentada. Tudo isso pode não ser um sinal de idade ou estresse, mas uma deficiência comum causada pela combinação inadequada de alimentos. Vale a pena refletir: a pessoa investe em sua saúde, escolhendo ovos de qualidade, esforça-se para ter uma alimentação equilibrada e, de repente, por causa de um único tempero, priva-se de todos os seus benefícios. Isso não é um erro, é um descuido fácil de corrigir. Basta separar esses produtos no tempo, e cada um deles trabalhará em benefício do organismo. Os ovos fornecerão proteína, vitamina D e B12, e o alho fortalecerá a imunidade e purificará o sangue. Apenas dê-lhes espaço, e então o benefício será completo. 5 ovos e cítricos, um ataque ácido à digestão. À primeira vista, a combinação de ovos e suco de laranja parece a personificação ideal de um café da manhã saudável. Proteínas dos ovos, vitamina C do suco, tudo como ensinado em inúmeros artigos sobre alimentação correta. No entanto, por trás dessa fórmula correta, esconde-se um dos conflitos mais comuns e subestimados que podem surgir em seu prato. Para a digestão completa de proteínas, especialmente as densas como as dos ovos, o corpo necessita de um suco gástrico forte, ou seja, ácido clorídrico. É ele quem quebra as ligações proteicas e inicia o processo de absorção completa dos nutrientes. No entanto, quando uma alta dose de ácidos externos, como os dos cítricos, entra no estômago simultaneamente com a proteína, esse processo vital é interrompido. O ácido contido nas frutas impede a produção do próprio ácido estomacal. Isso pode parecer estranho, mas é exatamente o que acontece. O corpo, ao receber acidez externa, entende que não precisa produzir a sua. Como resultado, a digestão é retardada, as proteínas permanecem não quebradas e começam a passar por processos de fermentação. O que obtemos no final? Inchaço abdominal, sensação de peso, arrotos, uma sensação de pedra no estômago. E isso acontece não porque a comida fosse pesada por si só, mas porque foi combinada incorretamente. Esses problemas surgem com especial frequência em pessoas que sofrem de gastrite, baixa acidez estomacal e um trato gastrointestinal sensível. É importante entender, nem o suco de laranja nem os ovos são produtos prejudiciais por si só, mas sua combinação exige a observância de um intervalo de tempo e distância. O corpo precisa digerir um primeiro e depois o outro, e não tudo de uma vez em um monte. Isso é especialmente relevante se o sistema digestório já não funciona tão eficientemente quanto aos 20 anos. Um dos erros mais comuns é um café da manhã que consiste em omelete e um copo de suco de toranja. Poucos sabem, mas a toranja contém substâncias que interagem com as enzimas do fígado. Isso complica duplamente a digestão de proteínas e a absorção de vitaminas. Se adicionarmos a isso um potencial impacto no fígado, em vez de um impulso de energia, a pessoa recebe uma séria carga metabólica. Em vez de benefício, a fadiga, dor de cabeça e até distúrbios intestinais. E a pessoa pensa, é a idade, o clima, a pressão. Embora a verdadeira causa possa estar em uma única combinação matinal. Algumas pessoas reclamam de diminuição da concentração após um café da manhã assim, outras de um surto de irritabilidade. E isso não é surpreendente. Se a proteína é mal digerida, o cérebro não recebe os aminoácidos necessários, a partir dos quais são sintetizados os neurotransmissores, ou seja,
os hormônios da alegria e da calma. Mesmo uma leve escassez dessas substâncias afeta negativamente o humor, a memória e a produtividade geral. Assim, a questão do que a pessoa comeu no café da manhã não é apenas gastronomia, é neurobiologia. E disso depende não só o estado do estômago, mas também como o dia inteiro será vivido. O que fazer? Separar os alimentos no tempo. Pode-se beber suco de laranja 30 a 40 minutos antes da refeição ou, ao contrário, comer os ovos primeiro e deixar o suco para um lanche algumas horas depois. A observância dessa regra simples pode livrar de muitos sintomas desagradáveis e garantir a máxima absorção de vitaminas vitais. Se, ainda assim, surgir o desejo de combinar ovos com algo refrescante, recomenda-se experimentar uma salada leve de espinafre, pepino ou água morna com limão, mas em concentração mínima. Tais combinações agem de forma muito mais suave no trato gastrointestinal e não impedem a absorção completa de proteínas. Outra opção bem-sucedida é substituir frutas ácidas por neutras, como pera, maçã não verde ou banana. Esses produtos não provocam conflito de acidez e não retardam a digestão, e o corpo, por sua vez, agradecerá com um funcionamento estável e excelente bem-estar. O principal é não abrir mão dos alimentos favoritos, mas sim colocar os acentos corretos em seu consumo. Frutas são boas pela manhã, ovos um pouco depois ou vice-versa, mas juntos devem ser consumidos apenas se a pessoa estiver preparada para que o benefício seja mínimo e o risco perceptível. É importante lembrar, a comida é um sistema complexo. Assim como na música, dois belos instrumentos que não tocam em uníssono criam dissonância, aqui também, ovos e cítricos separadamente são uma sinfonia, e juntos, uma cacofonia. Conclusão. Às vezes, as coisas mais familiares e cotidianas revelam-se as mais traiçoeiras em seu impacto no corpo. Consumimos ovos diariamente, considerando sinceramente um símbolo de saúde e nutrição completa. Adicionamos a eles pão, suco, chá, sem pensar nas possíveis consequências. E então, com surpresa, nos perguntamos de onde vem a sensação de peso no estômago, para onde a energia desaparece e por que a leveza matinal é substituída pela letargia. A resposta a essas perguntas muitas vezes não reside na idade, nas condições climáticas ou mesmo no estresse, mas nas combinações de alimentos que escolhemos para o nosso café da manhã. Ovos são uma poderosa fonte de força, proteína completa, vitaminas valiosas e muitos nutrientes. Mas eles são capazes de manifestar suas propriedades benéficas apenas se não forem impedidos de agir. Uma combinação inadequada no prato pode anular completamente todos os seus benefícios, e nosso corpo reage imediatamente a isso com fadiga, inchaço, irritação e diminuição do humor. A boa notícia é que tudo isso pode ser mudado sem tomar pílulas, sem dietas rigorosas, simplesmente eliminando algumas combinações indesejadas e separando os alimentos no tempo. Os ovos permanecerão em sua dieta, mas agora atuarão como um aliado fiel, e não como uma vítima da pressa alimentar. Cada manhã oferece à pessoa uma oportunidade única, a chance de apoiar sua saúde ou, ao contrário, prejudicá-la. Hoje você adquiriu conhecimentos valiosos sobre como fazer a escolha certa, baseando-se não em proibições, mas em uma compreensão profunda dos processos. Se este material foi útil para você, não hesite em compartilhá-lo com seus entes queridos. Talvez seja exatamente esse café da manhã que esteja impedindo alguém próximo de se sentir bem e plenamente. E não se esqueça, no próximo material, será detalhada uma combinação completamente inesperada com ovos, capaz de multiplicar seus benefícios. Você certamente não adivinhará qual é esse produto. Esteja extremamente atento ao que vai para o seu prato. É lá que sua saúde começa.